Existe um problema para algumas pessoas no texto de João capítulo 1, versículo 3, que precisa ser decifrado. É logo no início do texto, o Evangelho de João. Vamos tirar um tempo para analisar isso de uma maneira mais aprofundada? Que bom, então vamos fazê-lo. João capítulo 1, versículo 3, muitas versões falando de Jesus ali, muitas traduções da Bíblia, né? Por exemplo, João Ferreira de Almeida, a sua versão Almeida Revista e Corrigida, diz assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então é por ele mesmo? Ou é como diz a Almeida Revista e Atualizada, todas as coisas foram feitas por intermédio dele? O sentido muda? Muda sim. Se eu disser, por exemplo, que eu construí esse prédio por intermédio do José, ou por meio do José, por meio dele, é diferente de eu dizer que eu construí o prédio, né? Eu mesmo construí o prédio. Por intermédio indica que você usou outra pessoa como agente intermediário. Talvez ele foi ali um engenheiro, ou ele foi um arquiteto, um mestre ali de obras. Então, no caso, quando a Bíblia diz que Jesus é aquele por intermédio de quem Deus fez o mundo, né? Porque é o que nós lemos, por exemplo, em Hebreus capítulo 1, fala de Deus que por meio de Jesus, Deus constituiu ele herdeiro e por meio de quem Deus fez o universo. No versículo 3, agora é Hebreus, tá? Hebreus capítulo 1, versículo 3, na nova versão internacional, NVI, fala: o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. E aí fala que depois dele ter feito uma purificação pelos nossos pecados, isto é, quando Jesus morreu, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, né? Quando ele subiu aos céus, ele se assentou à direita da majestade. Então é óbvio que ele foi feito herdeiro, né? Ou seja, não é o próprio que deu a herança para ele, né? Pelo amor de Deus. E também se ele está à direita da majestade, ele não pode ser aquele mesmo de quem está à direita. Então, gente, é lógico que João capítulo 1, versículo 3, a expressão por intermédio dele se encaixa melhor. É por isso, não só pelo contexto geral da Bíblia, mas também pelo significado da palavra grega, que a versão melhor é aquela que verte por intermédio dele. Por exemplo, a New International Version, versão internacional, nova versão internacional em inglês, diz: through him, por intermédio dele, all things were made, todas as coisas foram feitas. Então é through, através. Tanto é que se você for no grego, do capítulo 1, versículo 3 de João, presta atenção, panta di autu, todas as coisas, di é a preposição de a, significa o quê? Se você for, passa o mouse sem clicar, e aí, olha, o site Bible Hub, que foi feito por evangélicos, inclusive trinitários, olha, coloca aqui que o significado da palavra de, né, significa, through, tá vendo aqui, through, em inglês significa através de, por intermédio de. Então a ideia de que Jesus é aquele por quem foi feito não é correta. A palavra por, ela tem muito significado. Se você olhar no dicionário, você vai ver que ela tem vários, alguns, chega, por exemplo, vai no site Dicionário Informal, ela pode significar a causa de algo, o modo de algo, o período de tempo, o tempo aproximado, o fim de algo, a distribuição de algo. Tudo isso é a preposição por. Então, por é muito ambíguo e já foi escolhida de um modo cirúrgico pelos trinitários, já para ficar confuso, já para a pessoa interpretar como sendo Jesus aquele que é o Criador. E aí tem um problema. Tem um problema porque a preposição, se você olhar, vamos olhar, olha aqui, di autu, em grego, né? Você clica na preposição di, que é a abreviação da palavra grega dia. Dia é uma preposição. E o que significa dia? Vamos ver? Aqui no 2.23, né, da concordância de Strong, ali vai falar que dia, olha, significa through, através, Tá vendo? Através é a primeira definição. Through, primeira definição. Agora vamos ver, por exemplo, outro dicionário, vamos ver? Por exemplo, como que definiu o tire, o léxico de tire? Dia. Aqui, olha que interessante. Com o genitivo, através de, through em inglês, tá vendo? E será que é o caso aqui de João 3? É exatamente o caso, porque se a gente voltar no texto de João capítulo 1, versículo 3, panta di autu está no genitivo. Portanto, aqui a palavra dia significa por intermédio dele. Tanto é que, olha, a nova versão internacional em inglês, through, a New Living Translation, God created everything. Deus criou tudo through him, por meio dele. English Standard Version, all things, todas as coisas were made through him, não é by him, por ele. Não. Não é by him, por ele, não. É through him, tá vendo? Olha as versões em inglês, a Berean Study Bible, through him, por intermédio dele, a New American Standard Bible, considerada uma das melhores, all things came into being through him, tá vendo?
A King James Bible, vamos agora ver a King James, é a Bíblia usada pelos evangélicos americanos, a principal. All things were made by him. Tá vendo? Então, essas versões que nós temos em português copiaram a King James. Copiaram a King James. As versões novas, porque a King James é uma versão arcaica lá da Idade Média. Da Idade Média, né? É texto antiquíssimo, ultrapassado, né? Feito de qualquer jeito. Hoje não, as versões mais modernas, todas que com conhecimento mais avançado do grego, foram mais exatas, né? Inclusive, se você for aqui olhar nesse artigo que eu escrevi intitulado João 3, por intermédio dele ou por ele, você vai encontrar aqui, olha que interessante, olha. Aqui vem trazendo várias versões da Bíblia. A tradução do Novo Mundo, olha, fala assim, usada pelas Testemunhas de Jeová. A tradução do Novo Mundo da Bíblia, né? No site jw.org. Todas as coisas vieram à existência por intermédio dele. Tá vendo? É digno de nota que você lendo no versículo 7 fala sobre o João, o batizador. Este homem veio em testemunho a fim de dar testemunho da luz para que as pessoas de toda sorte crescem por intermédio dele. A mesma palavra di usada, diautu, ó, a mesma frase idêntica, ó. Diautu, ó, aqui, ó, diautu, tá vendo? E é traduzido por intermédio dele, não é por ele, crescem por ele, não é por ele, entendeu? Então João capítulo 1, versículo 7, usa a mesma construção e é vertido por intermédio dele. Então esse artigo que eu escrevi intitulado, olha só o tema do artigo, o artigo intitulado João 1,3, por intermédio dele ou por ele? Então infelizmente os trinitários não estão traduzindo a Bíblia com atenção, com cuidado. Eles estão, assim, passando a ideia trinitária, as doutrinas tradicionais, por meio de suas versões, que são sutilmente adulteradas, modificadas, para dar a perpetuar a doutrina da Trindade católica, né? Isso é lamentável, e você poderá ver até mesmo que ali em João capítulo 1, versículo 10, né? Na nova versão, nova Almeida atualizada, a NAA, ali diz assim, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele. E aqui usa a mesma preposição di autu, a mesma palavra grega traduzida ali de João por ele, aqui é vertido por meio dele na NAA. Então fica aí a dica para você tirar sua dúvida, né? Porque você vê uma incoerência. Você vê que realmente eles não seguiram a orientação dos léxicos. A preposição ela tem esse sentido e o contexto geral da Bíblia, quando fala do mesmo assunto, Hebreus capítulo 1, versículo 2, mostra que existe outro ser. Tá vendo? Outro ser que é o Criador diante de quem Jesus se sentou à direita deste ser, a majestade nas alturas. E essa majestade quem é? É o nosso grandioso Deus, o Ser Supremo, o Autor Divino, aquele que o nome mais aparece na Bíblia do que qualquer outro nome. É o nome de Jeová. O nome dele aparece mais do que qualquer outro nome nas Escrituras Sagradas. O próprio Jesus falou assim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para chegar em Deus... Então Jesus é o meio, mas Jeová é o fim, Jeová é o destino. Jesus é aquele que nos leva a Jeová, a Deus. Tanto é que Jesus entrou na sinagoga no dia de sábado e leu o texto de Isaías 61 que diz Ruach Adonai Yehová, o Espírito de Jeová, Allah está sobre mim. Ya'amashá Yehová otivis, que Jeová me ungiu. Jesus usava sim o nome de Jeová, foi removido das versões evangélicas. Isso causou uma confusão entre o Senhor Jesus e o Senhor Jeová.